Oi, gente. Agora, como combinado, eu vou fazer um exemplo, um heredograma que tá pronto aqui. Eu vou ensinar vocês a interpretar e a montar o genótipo aí da família de vocês. Vamos lá, a gente sabe que de um lado tem os avós paternos, de um lado, do outro lado os avós maternos, por parte de mãe. Aqui tá os seus pais. Esse heredograma é um heredograma que a característica afetada, né, que a gente fala em genética, quando está colorido, né, quando apresenta a característica em questão, a gente chama de afetado. Qual que é a característica daqui que a gente vai analisar? Se o indivíduo é destro ou canhoto. Então, todos os coloridos representam indivíduos canhotos. Um homem canhoto aqui, uma mulher canhota, né? E todos que estão sem colorir são destros, ou seja, não utilizam a mão canhota. A gente sabe que tem genes específicos que controlam isso. Por isso eu achei uma característica comum interessante, melhor para fazer o exemplo com vocês. Vamos lá, para a gente aprender a interpretar aerodograma, vamos só pensar, vamos focar aqui. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a primeira lei de Mendel. O que é que a primeira lei de Mendel vem falar para a gente? Que para qualquer característica que a gente tem, é herdado um gene do pai e um gene da mãe. Ou seja, um alelo tem que ter vindo da minha mãe, um alelo tem que ter vindo do meu pai. A gente sabe que ser canhoto é recessivo, né? O gene recessivo, ele se manifesta em dose dupla. Então, a pessoa que é canhota, igual essa pessoa aqui, ela tem o genótipo Czinho, Czinho. Isso quer dizer que o meu pai doou um Czinho e a minha mãe doou um Czinho, né? Essa é a primeira lei de Mendel. E é isso que eu vou utilizar para interpretar meu heredograma. A partir do genótipo dos filhos, eu descubro o genótipo das mães. Ah, tá, mas os pais são destros, os avós. Pai e mãe destros, teve um filho canhoto, né? Se é destro, tem um cesão de dominante, que a gente sabe que ser destro é dominante, então tem que ter um cesão. A gente usa o C porque é a inicial da característica recessiva. Mas a gente usa o C maiúsculo para representar a pessoa que é destra. Mas e essa outra letra aqui, como é que eu descubro? Quando eu não tenho certeza, igual aqui os outros filhos, eu uso o Czão, porque eu sei que é destro, e uso um tracinho, porque eu não sei a outra. Mas aqui eu consigo descobrir por quê. Casal destro pode ter filho recessivo, ou seja, casal dominante pode ter filho recessivo? Pode. A gente sabe que é destro, pai, avô e avó é destra, mas teve aí um tio, né? A gente sabe que vai ter o casamento do pai com a mãe aqui, aí no caso essa pessoa que é um tio. Foi canhoto, o tio é canhoto. Então quer dizer que um Czinho tem que ter vindo do vô e o outro Czinho tem que ter vindo da outra avó, da avó, né? Para pessoa, para o tio aí ser canhoto, né? Um Czinho vem de um lado e um Czinho vem da outra. Isso vale, é a primeira lei de Mendel, gente. Isso vale para qualquer característica. Um tem que vir de um lado e um tem que vir do outro. Aí tem algumas situações que eu vou demonstrar para vocês, por exemplo, aí aqui teve um, né, vamos supor que esse aqui seja o seu pai, aqui o irmão dele, quando tem um traço quer dizer que a pessoa faleceu, né, é um símbolo que se usa em heredograma, e quando tem dois traços assim, quer dizer que é um casamento consanguíneo, é o que tinha muito antigamente, por exemplo, casamento entre pessoas da mesma família, por exemplo, um primo que casou com uma prima. Aí o traço do casamento são dois tracinhos. E aí tem os filhos, né? Que no caso vai ser seus primos, porque aqui esse é o lado do pai, avós paternos. O casal dos avós eram destros, teve um tio canhoto, teve o seu pai que é destro, então eu sei que ele tem o Czão, porque ele é destro, né? Mas eu vou mostrar para vocês como que eu descobri que no lado desse tracinho, como é que eu descobri que aqui tinha um Czinho. Eu sabia que o pai era destro, mas eu descobri que ele era um destro heterozigoto, que ele tinha o genótipo heterozigoto, pelo genótipo dos filhos, né? Porque aí eu tenho que ver que vi aqui que tem eu, por exemplo, eu sou canhota, eu sou afetada pela característica. Um Czinho, ele é destro, a mãe é destra. Mas da onde veio esse Czinho? Um tem que ter vindo do pai, o outro tem que ter vindo da mãe. Então eu concluí que os pais são heterozigotos. Mas aí vamos ver o lado da avó. Aí tem o avô materno lá, é canhoto, então ele tem que ser o quê? Czinho, Czinho. E tem a avó que é destra. Vamos supor que eu não saiba que ela tem o Czinho do lado de cá. Ela é destra, ela tem um Czão. E o vô é canhoto. Mas, opa, teve um filho canhoto aqui.
O vô eu sei que só tinha o Czinho para doar, então o Czinho veio dele. Mas se a minha avó é destra, mas teve um filho canhoto, quer dizer, um Czinho veio de cá, do vô, o outro Czinho que a minha tia, que irmã da minha mãe teve, tem que ter vindo da minha avó. Aí eu acabei de achar, em vez de eu colocar um tracinho, eu achei que a minha avó, descobri que ela é heterozigota, apesar dela ser destra, né? Ela é destra, não é afetada, casou com meu avô que é canhoto, teve a filha que é a característica, foi afetada pela característica recessiva, teve 2 filhos canhotos, né, ó. Uma filha afetada, Czinho, e um filho, que eu não coloquei o genótipo aqui, mas, como tá colorido, eu sei que ele é Czinho. Então, teve 2 filhos canhotos. Então, o pai tem que doar um. O Czinho veio de cá, o outro tem que ter vindo de cá. Então, a avó é heterozigota, né? E aí, teve a minha mãe, que é destra. Como é que eu descobri? Eu poderia não saber que a minha avó, que a minha mãe era heterozigota. Eu só sabia que ela era destra porque não tá colorido. Porque eu perguntei lá pra minha mãe e sei que ela é destra. Então, Czão ela tem. Porque ela é dominante, ela é destra, a gente sabe que qualquer pessoa que é destra, então tem o Czão. Mas como que eu descobri que o outro era o Czinho? Porque o vô só tem Czinho para doar, né? O Czão eu tenho certeza que veio da mãe, porque a única que teve... o Czão eu tenho certeza que veio da avó, porque é a única que tinha condições, né, de doar um Czão, porque o vô, né, o pai da minha mãe só podia doar Czinho, né? Ele era canhoto. Então, a minha mãe ser destra, ela herdou da mãe dela, ela herdou da minha avó, o Czão. E o outro tem que ter vindo do pai, obrigatoriamente, porque a primeira lei de Mendel fala isso, então minha mãe é heterozigota, ela é destra, é heterozigota, o Czinho veio do vô, né? E aí teve o casamento, vamos supor que essa seja eu canhota, os meus irmãos, por exemplo, são destros, mas como eles são destros, eles podem ser 2 possibilidades, aí entra o cruzamento. Eles podem ser homozigotos, Czão, né? A pessoa destra pode ser Czão, ou Czinho, né? Ela vai ser destra e não é afetada, igual esse tio aqui também. E aí, o que acontece? Ah lá, é só você fazer o cruzamento, né? Nesse caso aqui, o meu irmão pode ter sido essas 2 opções. Ele pode ser Czão, ou Czinho, né? Aí realiza o cruzamento. E aí vamos supor que eu já tenha sobrinhos. Aí no caso aqui é gêmeos. Como que a gente representa gêmeos em heredograma? A gente representa com um tracinho, uma chave, e quando os gêmeos é idênticos, tem um tracinho aqui ainda, que são os gêmeos univitelinos, que resulta do mesmo zigoto. Se for um casal de gêmeos, um menino e uma menina, abre a mesma chavinha, mas não são idênticos, aí não tem esse tracinho aqui embaixo. Aí vamos supor que o irmão meu, eu sei que ele é destro, porque ele não tá afetado. Vamos supor que eu não sei a outra parte do genótipo. Eu sei que ele casou com uma moça canhota, afetada, tá colorida. Então, ela é Czinho, e o meu irmão é destro. Por ele ser destro, por enquanto, eu só sei que ele tem um Czão. Mas ele não teve nenhum filho canhoto. Olha pra vocês verem. Apesar de ter casado com a moça canhota, ele não teve nenhum filho canhoto. Teve filho destro. Então, quer dizer que o meu irmão é homozigoto, né? Porque se ele não fosse um homozigoto, se ele tivesse, em vez de um Czão aqui, tivesse um Czinho, ele ia ter que ter, né, pelo menos um filho canhoto, porque aí se ele tivesse um Czinho aqui no lugar do Czão, ia ter que ter vindo um dele, um da mãe, ia ter filhos canhotos, mas não teve, né? Então, meu irmão dominou, né? A característica dele é dominante. Ele dominou aqui, mesmo casando com a moça canhota. Ele teve filhos destros, isso quer dizer que ele é homozigoto. Ele só tinha Czão para doar, que é o gene, o alelo, né, de ser destro, né? E aí, no caso, os sobrinhos gêmeos serão destros heterozigotos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo. Esses são os heredogramas. Você pode fazer de tipo de cabelo, de cor de cabelo, mas essa eu achei mais fácil, porque quando a gente começa a pensar em outras características, aí fica lá, mas o olho mel é o quê? Olho mel é considerado olho escuro. Para ser olho claro, que a gente representa em Czinho, tem que ser verde ou azul, né? Qualquer outro tom de mel para cima, né? O povo fala olho de gato, olho que seja um mel bem clarinho, até o preto, o castanho, igual o olho de jabuticaba, ele é considerado dominante. Para ser claro, tem que ser só olho azul ou verde, que aí a gente foi em Czinho. Quem tem olho escuro, tem pelo menos um Czão, eu sei que tem,
né? E aí vocês podem escolher a característica. Eu achei essa de ser destro ou canhoto bem interessante, né? E aí vocês podem fazer da família de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Abraços!